É a última moda que eu inventei, viu? Eu sentei em cima do óculos. E aí, a perninha dele não aguentou o peso. Quem encontrou Daniel, capítulo de número 6? Vamos ler a palavra do Senhor. E a irmã Gessiane que me deu um pouquinho de aguda aqui nesse microfone. Versículo de número 10. Versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que as Escrituras estava assinada, entrou em sua casa a Escritura que o texto está falando aqui é um decreto. Quando Daniel soube que o decreto foi assinado, foi muito isso, ele diminuiu um pouco. Ele entrou em sua casa. Repete comigo, igreja, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto uma janela da banda de Jerusalém. Repete comigo, janela aberta para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Quantas vezes? 3. Fazia o quê? Orava. Se ajoelhava e orava. E por fim, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Diga comigo assim: entrou no quarto, janela aberta, direção de Jerusalém. 3 vezes por dia orava e dava graças a Deus. Amém. Para que possa memorizar no coração dos nossos irmãos. E eu quero pedir que você tenha bastante atenção no que eu trouxe hoje para o nosso coração, porque eu prometo que eu serei muito sucinto. Eu escrevi um bocado de coisa, eu sei que não vai dar tempo ler isso aqui, mas eu fiquei até meia-noite ontem esperando o Everton chegar. E o Everton não chegou, eu fui dormir, mas já tinha escrevido um bocado de coisa. Eu trago como um tema, irmão, para nossa meditação hoje, oração que agrada a Deus. Agora eu quero que você repita: oração que agrada a Deus. Oração que agrada a Deus. E esta oração, irmãos, eu vejo nela no Daniel. A oração que agrada a Deus, ela foi feita pelo Daniel. Quem era o Daniel? Daniel era um jovem judeu. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Segundo alguns historiadores, eles comparam a personalidade do profeta Daniel com a do apóstolo Paulo. Devido que? Devido ele carregar sobre o nome que Deus é o seu juiz, devido às suas dificuldades, mas também devido às suas vitórias e às suas conquistas. Eu quero que a igreja preste muita atenção. Se possível, que nem nasceu em Jerusalém, né? Daniel era um judeu nascido em Jerusalém,
de família de pessoas nobres. Como nós estamos no curso de ensino, eu quero mostrar para os irmãos de onde veio Daniel. Vamos ver. Eu marquei aqui também para os irmãos verem de onde veio Daniel, né? Ou eu não marquei, viu? Não marquei. Então tá. Daniel, mas está lá no primeiro capítulo do seu livro, no capítulo 1 e o versículo de número 4. Vai falar de onde veio este jovem por nome Daniel. Observe outra coisa. Eu observo que o Daniel, ele vem como cativos de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, Daniel, ele não veio para a Babilônia por conta própria. Daniel não veio da sua terra, não deixou a sua terra porque ele quis deixar. Daniel, ele veio como escravo. O Império Babilônico era como se fosse hoje uma força militar. Qual é a maior força militar no continente hoje que nós temos no mundo? Em primeiro lugar, eu ainda acredito que é os Estados Unidos da América. Então observa, Babilônia se tornou um império. E o rei babilônico, por nome de Nabucodonosor, ele começou a conquistar os outros reinos, inclusive Jerusalém. A Bíblia diz que Nabucodonosor invade Jerusalém, ele saqueia Jerusalém, ele queima o templo de Salomão, carrega do templo a prata, o ouro, o cobre, os utensílios, o que era de valor, e ele ainda pega dos príncipes dos judeus aquilo que ele quis, do ser humano como príncipe, ele pega e leva para o seu serviço. E a palavra de Deus diz que Daniel era de família nobre em Jerusalém, era jovem inteligente, tinha conhecimento, e por essa razão ele foi levado. E quando ele chegou em Babilônia, ele não estava ainda aprovado. O rei ainda tinha uma faculdade de 3 anos. Nabucodonosor disse: bota esses jovens que vieram de Jerusalém, os judeus cativos, coloca numa faculdade de 3 anos, para que eles possam primeiro aprender o linguajar. Eles têm que aprender primeiro a língua dos caldeus. Segundo, precisa aprender também a se alimentar. Observa que o rei estava procurando exigências. Entendeu? Eu preguei aqui sobre exigências exigidas no reino pagão. Não foi isso? Olha a exigência. Até a comida precisa ser balanceada, precisa ser ajeitada. Agora observa, eles estavam lá enjaulados, estudando, tiveram seus nomes trocados. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui hoje. Cada um recebeu um nome pagão. E eu observo aqui que o comportamento do Daniel foi diferenciado dos demais, inclusive dos que estavam com ele e que vieram juntos. Quando Daniel observa que ele recebe o nome pagão, que ele está sendo treinado na linguagem pagã, que a comida que está servida, ela é também pagã, ele diz: eu não posso me misturar. Eu tenho que viver aqui, mas eu não posso me contaminar. Eu fico imaginando que é como se você tivesse vestido uma roupa branca em um belo dia de chuva pelas avenidas de São Félix, e você dizendo: eu tenho que chegar do outro lado ali, mas eu não posso me sujar. Lembra quando fica aquela passarreal ali?
sem me sujar. Era o que Daniel estava vivendo. E ele disse: mas eu vou viver. Então observe, irmão, eu quero que você preste bastante atenção. Daniel estava vivendo em um mundo pecaminoso, em umas circunstâncias diferentes que não tinham o livre-arbítrio que nós temos hoje. Daniel não tinha o livre-arbítrio que nós temos hoje. Olha para o teu irmão e diz: Daniel não tinha livre-arbítrio. Por quê, irmão? Porque ele estava dormindo o rei. E a palavra de Deus vai dizer aqui que Daniel era um jovem de aproximadamente 20 anos. Mas ele escolhe no coração e diz: eu não vou contaminar, eu não vou perder a minha cultura, eu não vou deixar de servir o meu Deus, eu não troco ele por nada. Aí observa, aqui está o ponto X daquilo que eu quero conversar com você hoje. O ponto X daquilo que eu quero conversar com você hoje. Daniel escolhe no coração ser temente a Deus. Eu até escrevi isso ali para você entender. Ser um jovem temente a Deus, e ele contamina os seus companheiros. Ele chama seus companheiros e ele diz: olha, nós vamos viver uma história diferente aqui. A igreja está vendo aí Daniel capítulo 1, versículo 8. A igreja está vendo? Diga amém. Então lê para mim, 1, 2, 3. Daniel aceitou seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedi ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Pronto. Eu propus aí: servir o seu Deus fielmente. Servir o seu Deus fielmente. Eu não me contaminarei com manjar, eu não me contaminarei com vinho, eu não me contaminarei com nada. Eu vou servir ao Deus de Israel, eu vou servir ao Deus de meus pais. Daniel não tinha pai puxando a orelha, Daniel não tinha pastor puxando a orelha, não tinha pastor lá para Daniel. Está dizendo: Daniel, cuidado, Daniel. Daniel, cuidado, Daniel. Não, sozinho. Ele diz: eu não me contaminarei. Decisão própria. Aí Deus do céu, ele vê que Daniel decide servi-lo com toda a integridade de coração, e Deus diz: eu vou provar esse cara um pouquinho. Quer não estar me servindo? Deixa eu ver se esse cara me serve mesmo de todo o coração. Eu falei que Daniel aqui tinha quantos anos? Aproximadamente 20. Então vamos lá. Deus começa a testar esse jovem Daniel. E ele, por causa da sua decisão de servir a Deus, ele passa por algumas provas. E nós não somos diferentes, porque o Deus ainda é o mesmo. Tem crente que vive na prova, está passando por a prova e ainda não entendeu ela, que é o próprio Deus testando você. Observa que, por causa dessa decisão de Daniel, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor, o rei era Nabucodonosor, falei, né? Ele tem um sonho, e o rei, ele fica enfurecido com esse sonho. Manda chamar todos os sábios, os inteligentes, e diz: ei, interpreta meu sonho. Aí os sábios diziam para ele: e conta para nós aí como é que é o sonho. Aí ele disse: não, se eu contar, vocês podem mentir. Eu não vou contar o sonho, vocês vão ter que dizer o que eu sonhei e a sua interpretação. Tu já sonhou hoje, Márcio? Se tu me contar, eu posso interpretar, né? Sonhou com sapo. É porque tu pode estar virando magia, né? Sonhou com tatu, irmão. Alguém pode estar caçando um e colocar na tua casa para comer. Recebe em nome de Jesus. Mas ele está dizendo: sonhou com o quê? Não. Eu não conto o que sonhei. Vocês vão ter que dizer o que eu sonhei. Primeira prova. Vamos lá, igreja, por favor. Lê para mim a primeira prova lá. Vamos lá, igreja. 1,
2, 3. Mano Renato de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se nos seus sonhos. Então o rei muito se escureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Pronto. Ordenou que matasse todos os sábios de... Por quê? Porque ele mandou chamar e o sábio dizia: ei, desse jeito aí não tem ninguém que consiga. Mas vocês têm que dizer o que sonhei. Ei, desse jeito aí ninguém consegue, não tem sábio nenhum. Aí o texto diz: e o rei irou-se e diz: pois mata essas pragas tudinho. É assim que está ali? É não, irmão, está diferente um pouquinho do que eu estou falando. Matem, ou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Agora observe, irmão, quando o rei deu a ordem, o filho do cão que estava lá, que era um matador, já saiu matando. Mas o rei disse: mata, pronto, é comigo mesmo. E ele chega na porta do alojamento que está o Daniel. Ele diz: Daniel, passa para fora, agora é a tua vez. E Daniel diz: e o que é mesmo? Não posso cortar o teu pescoço agora. O rei mandou matar vocês. Mas por quê? Não me contaram nem a história, por que eu vou morrer? É porque ele está encabulado lá. Ele teve um sonho, não há quem interprete. Não há quem interprete. Aí Daniel disse: não, mas peraí. Vai matando os outros enquanto eu tenho um tempo para me fazer uma oração. Vai lá cumprir o que o rei mandou. Mas e outro? Deixa eu fazer pelo menos uma oração a Deus. Aí o texto diz que Daniel chama os seus companheiros e diz: olha o que está acontecendo. Lá onde vocês parou, continua lendo, toda a igreja. Saiu o decreto segundo a qual deviam ser mortos os sábios e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou ao Abadá imediatamente a Maior, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Daniel, encarregado do rei. Segura aí. Como era o nome do encarregado que era o matador? Arioque. Grava esse nome. Matador? Arioque. Continua. Porque se apressa tanto no mandar para do rei. Então Arioque ficou por casa. Peraí, tá? Deixa os irmãos fazerem respirar, porque eu acho que é isso que está faltando. Nós estamos lendo a Bíblia, irmão. E Deus nos deu a oportunidade de ler a Bíblia junto, né? Você já tinha lido em casa hoje? Diga amém. Aí só 2. Né? Versículo 16, toda a igreja, vamos lá. Daniel orou e pediu ao rei que desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Ponto, segura aí. Eu falei besteira. Ele fez o decreto. Arioque já saiu matando. Foi buscar o Daniel, mas calma, Arioque. Deixa eu fazer uma oração. Veja lá o que ele diz lá. Onde parou? Vamos lá, igreja. Então Daniel foi para casa e seus companheiros para que pedissem ordem aos seus servos sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não conhecessem regados à Babilônia. Então foi revelado o segredo da Daniel numa visão. E Daniel levou a Deus ao céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. Amém? Você pode dizer amém por isso? Amém. Daniel está passando pela primeira prova. O homem decide servir a Deus e Deus agora está provando. Ele diz: calma, deixa, me dá um tempinho a mais. Arioque dá um tempinho. Daniel ganha graça diante desse pedido. E ele chama seus companheiros e diz: ei rapaz, nós estamos prestes a ser mortos. O rei vai mandar nos matar. Já mandou, já assinou um decreto. Vamos fazer o quê? Vamos
orar. Repita comigo, vamos orar. Quem tem hábito de orar aqui, irmãos? Quem tem hábito de orar aqui? A oração, irmãos, ela é muito interessante. A oração é muito interessante. Daniel diz: deixa, rapaz, nós vamos orar. E quando eles estão orando, o Senhor visita o Daniel e dá para ele a revelação daquilo que o rei sonhou e a interpretação para que ele possa dar o rei. Observe uma coisa, irmãos. Está passando por dificuldade, está aflito, está precisando de uma resposta. Não saia correndo de um canto a outro canto. Não saia expondo aquilo que tu quer, aquilo que tu deseja. Não saia esperneando, contando para Deus e o mundo aquilo que não deve ser contado. Entra no teu quarto e fale para Deus. E fale para Deus, porque Ele é fiel e vai te dar no momento oportuno aquilo que tu estás precisando. Agora observe uma coisa que isso me deixa muito encabulado. Nós estamos num processo político, não é isso? Daqui 2 meses tem eleição. Tem muitos crentes que são candidatos. E por incrível que pareça, talvez tenha crente que é candidato que nunca fez nenhuma oração a Deus. Para dizer: Deus, eu estou colocando aqui. Tem os candidatos, eles se preocupam com tudo. Se preocupa com convenção, se preocupa com número, se preocupa em pedir voto, se preocupa em andar na rua, se preocupa em estar no meio de bateria, se preocupa em estar em aniversário, se preocupa em estar no meio de forró da praia, porque está o voto lá, pastor, tem que ir. Mas não se preocupa em orar a Deus. Daniel até aqui nessa primeira prova era político, sim ou não? Não, ele era um jovem, recém-chegado, anos de idade. Primeira prova. Deus está provando Daniel. Mas em meio às provas que o Daniel está passando, ele também está sendo aprovado. Depois que o Daniel passou por essa primeira prova, a Bíblia diz que o rei de Babilônia disse: ei, você é realmente um homem de Deus. E por você ser um homem de Deus, venha cá, eu te colocarei como príncipe em Babilônia. Eu estou falando do maior império político do mundo. Pelo simples fato, se você achar simples fato, ou pelo simples fato de Daniel dizer: Senhor, mesmo numa terra estranha, no meio de um povo pagão, eu permanecerei fiel a ti. E o Senhor está dizendo: levanta, meu filho, eu já estou colocando você sobre um príncipe em terra estranha, sobre povo pagão, mas a minha bênção está aí porque tu estás fiel no meio do paganismo. Aleluia! O primeiro passo, irmãos, para tu conquistar aquilo que tu quer, é colocar a tua vida em oração no altar do Senhor. No altar do Senhor. E pode deixar que Ele fará o restante por ti. Porque é Ele quem te levanta, é Ele quem te coloca. Entenda uma coisa, irmãos. Nós só chegamos aonde Deus quer. Nós só alcançamos aquilo que Deus tem para nós. Não adianta você virar de ponta cabeça que você pode perder o céu por isso. Mas em primeiro lugar, eu preciso estar com a minha vida consagrada em oração nos pés do Senhor. Antes de você sair, tem crente, irmão, que chega na igreja, não dobra o joelho nem para orar quando chega no culto. Imagine
tempo de oração tu tem diante de Deus, de que tu quer as bênçãos dele, quer ser aprovado por ele. Aleluia! Glória a Deus por isso. Observa aqui. Observa aqui. A primeira prova, mas eu vejo logo em seguida uma segunda prova. Segunda prova, capítulo 3. Ah, pastor, mas nessa prova Daniel não estava lá. Quem te falou que ele não estava lá? Daniel se torna príncipe em Babilônia. Mas mesmo sendo príncipe, ele não pode fazer nada pelos seus companheiros, que foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente. O mesmo Nabucodonosor, o mesmo. O mesmo. Segunda prova. Vamos lá, igreja, lê comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora, pois, está quando ouvirdes a Irmãos, eu queria que toda a igreja lesse, que fica bonito, né? Você não enxerga, não? Ah, então vamos lá, os que não enxerga, fica copiando os outros. Vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Agora, pois, está quando ouvirdes Agora ficou difícil, né? Então deixa eu ler aqui, irmãos. Espera aí. Agora, pois, estás pronto. Quando ouvides o som da buzina, do piano, do pífaro, eu também estou precisando enxergar, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Perdi. Bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha o que Nabucodonosor está falando. Quem é o Deus? Subestimou a Deus. O homem estava tão grande, irmão, no seu poder, no seu império, que ele ficou dizendo: eu quero ver quem é. Responderam. Aí eu vejo aqui 3 companheiros de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora observa a inteligência da resposta. Esses meninos aqui, eu tiro o chapéu para eles. Olha a inteligência da resposta desses meninos, sem desrespeitar o rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo. Bora, Cristiano. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Tu está ouvindo a palavra desse menino, irmã Jessé? Os caras estão olhando para uma fornalha ardendo em fogo e um rei imperador dizendo: eu vou mandar tocar todas as músicas de novo. Bora, Nelson, toca os tambores, unhe os pífaros, toque as harpas, e quando terminar tudo isso, vocês prostram diante da estátua que eu levantei, porque senão, na mesma hora eu jogo vocês dentro da fornalha. Eu disse: aí, é o seguinte, nós nem vamos te responder sobre isso, mas o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode te livrar das tuas mãos, rei. Ele pode nos livrar das tuas mãos e dessa fornalha de fogo. Viu? Se Ele quiser, Ele pode. E se Ele não quiser, nós vamos entrar lá. Mas fica sabendo, ó Deus, que nós não adoraremos, não nos prostraremos e nem adoraremos a estátua que tu mandaste. Eita, moleque de calado. Só fala isso quando tem vida de oração. Tem uns 2 domingos, acho que tem uns 2 domingos. Chegou um jovem demoniado aqui na porta da igreja. Ele já tinha vindo no sábado. Eu estava com prata. E aí a gente ficou caçando gente para orar. Não achou. No domingo, terminou o culto, ele chegou aqui, não foi isso? E aí mandaram me chamar ali. O jovem dentro do carro aqui, quebrando o carro todo, hipnotado. Quem estava aqui que viu isso aí? Porque parece que eu estou mentindo, né? Quem estava e viu isso aí?
E eu disse: tira ele para fora do carro. Ele está amarrado? Não, tira ele para fora do carro. Mas eu vi ele tão feio. Eu disse: se soltar uma mãozada aqui na minha cara, quem sou eu para aguentar? E eu tinha um carro mais grande que eu disse: segura ele. Eu não estava de plano lutar com um demoniado. E quando eu passei aqui em casa, eu vi um irmão que estava lá em casa. Eu digo: irmão, me acompanha ali, vamos orar por um, vamos expulsar um demônio, beleza? Vamos expulsar um demônio agora. O irmão disse: tá bom, pastor, vamos. Mas quando chegou ali, no endemoniado, ele ficava assim: levanta aqui, velho, caçando gente para ficar por trás. Vocês sabem o que é isso? Falta de oração. E ele pensa que eu não estava olhando, eu estava ligado, né? Estava se escondendo atrás da Ariana. E eu estava ligado naquilo. Se não tiver, irmão, vida de oração, como é que confronta um rei desse jeito? Como é que se confronta um rei desse jeito diante? Irmão, sabe por que tu está vivendo o mesmo problema todo dia? Todo dia, todo dia, todo dia? É porque tu não aprendeu ainda o segredo da oração. Se tu orar, irmãos, Deus abre as portas do céu para a tua vida. Deus não livrou eles da fornalha, não. O texto vai dizer que Deus não livrou eles da fornalha. Não livrou. Pastor, mas não era crente. Olha o desafio desse menino e Deus não livrou. Não, tem hora que Deus deixa você passar na prova. Agora a Bíblia diz que quando jogaram eles dentro da fornalha, aí o próprio Deus desceu lá dentro com eles e pegou na mão deles e começou a bailar dentro daquele fornalha de fogo ardente. E Deus ainda incomodou o coração do rei, que diz: abre isso aí, eu quero ver. E quando ele abriu e olhava, diz: mas nós jogamos 3, foi, por que eu vejo 4? Olha aqui também, o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se em volta daqueles que buscam e o teme, daqueles que oram e teme, daqueles que buscam e teme, daqueles que têm uma vida consagrada e teme ao Senhor. Quem tem vida com Deus, quem tem vida com Deus, quem teme a Deus, tem resultado imediato. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso. Eu não estou aqui confrontando você, mas eu estou te chamando para ter uma relação íntima com Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque nós ainda servimos o mesmo Deus. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aí quando passa a segunda prova, pastor, mais uma prova, mais uma prova. Letra C, prova do capítulo 5. Banquete do rei Belsazar, filho do Nabucodonosor. Nabucodonosor passou o tempo comendo capim como boi, que Deus castigou. Depois você lê isso na Bíblia, tá? E depois seu filho assume o trono. Belsazar se achou mais poderoso que seu pai. Não aprendeu com que Deus puniu seu pai. Tem gente que é assim, irmão. Está vendo o outro caindo na cova e ele está no mesmo caminho. Acabou que sabe, droga vicia, não vicia? A vida de um drogado é fácil, é? Aí você sabe disso, mas deixa eu usar também aqui. Deixa eu dar um trago aqui. Um pouco tá no mesmo caminho. Se explica. Se explica. Fulano de tal encheu a cara, andou de moto, entrou debaixo de um caminhão, morreu. Todo mundo ouviu a notícia, não foi? Todo mundo ouviu a notícia. No outro dia está o peãozinho, enchendo a cara e empinando moto na rua. Se entrar debaixo do caminhão, morreu, vai para o inferno mesmo jeito. Mas não aprende. Olha o Belsazar. Viu tudo que aconteceu com seu pai, não aprendeu. Vou fazer um banquete. Eu vou fazer um banquete. Aí ele se empolga com o banquete. Vai na igreja. Busca os utensílios lá da igreja. Busca lá. Eu quero banquete. É no material da igreja. Olha, irmão, observa como Satanás é. E buscaram, porque quando o rei manda, tem que cumprir. Pegaram o material da igreja, do culto, da Santa Ceia, e levou e ele botou vinho. Toma aí, fulano.
ele olha para a parede do palácio, aí tinha uma mão escrevendo: Mene, mene, tekel, passim. Mene, mene, tekel, passim. Aí ele diz: uma mão, eu estou vendo uma mão, olha, uma mão, mas rapaz, uma mão na parede, uma mão de um homem na parede. O que é isso? Aí pronto, a festa acabou. O que é isso? E o que está escrito? Quem interpreta o que está escrito? Aí diz que o rei, ao invés de alegria, começou a ser choro. A ponto de sua mulher: irmãos, é porque o tempo está acabando, eu queria provar aqui na Bíblia. Aponta para mim, versículo 10 ali, vamos lá. Toda a igreja, vamos lá. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai o achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeuses, dos adivinhadores. Portanto se achou nele quem? Portanto se achou neste quem? Um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando os enigmas e resolvendo as dúvidas, a qual o rei pôs o seu nome de Belsazar. Pois agora Daniel, chame-se pois agora Daniel, e ele te dará a interpretação do teu sono. O rei está perturbado. Aí a esposa do rei, ela desenvolve um texto de elogios ao Daniel e diz: é esse cara aqui, é esse orador aqui. Agora observe: então respondeu Daniel e disse na presença do rei. Nós deixou uma coisa de ler? Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: agora é isso aqui, segura aqui. Observe, é isso aqui que eu quero dizer que é a maior prova da vida de Daniel. É essa aqui, do capítulo 5. Porque é o seguinte: o rei disse: pois vai chamar o Daniel. Cadê o Daniel? Está aí, manda vir aqui. Aí Daniel vem. Aí quando o Daniel chega, o rei diz: Daniel, tem uma mão ali. Ela estava nítida ali, ela escreveu ali. Está vendo aquela letra lá? Eu vi a mão escrevendo. Eu estou perturbado, Daniel. Eu vi escrevendo. Então é o seguinte: interpreta para mim o que está escrito ali, porque eu vou te cobrir de riqueza. Olha lá, o versículo 17. Lê para mim o versículo 17, toda a igreja. Então respondeu Daniel e disse: melhor. Ali não é ainda. O rei vai dizer para ele, né, lá no versículo 16. Vamos lá, versículo 16. Toda a igreja. Eu orei pelo dizer de ti que pode dar interpretações e se houver dúvidas, agora, se puderes ler a escritura e fazer saber a sua interpretação. Pronto, segura aí. Se tu me disser o que está escrito ali e me fazer saber a sua interpretação, serás o quê? Vestido de púrpura, e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Irmão, tu está vendo a importância de ser um crente de oração? O que é melhor? Me diz, é melhor tu fazer a política por esse caminho. Chegar, as portas vão estar abertas. Por quê? Porque Deus está dizendo ali para nós, tem gente, irmão, eu estou falando aqui de política, porque política está no meu sangue, eu tenho vivido muita política. Mas é para tudo que você vai fazer. É para tudo que você vai fazer. O que tu quer, irmão? Onde tu quer chegar? Né? Qual os teus objetivos? Oração.
O rei diz: olha, Daniel, eu vou te dar tudo isso aqui. Agora observe o que Daniel falou, irmão. Isso aqui chega a me arrepia. Para quem gosta de ler Bíblia, isso aqui me arrepia. Vamos lá, o que que Daniel falou? Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: as tuas dádivas, aquilo que tu ia me dar tudo aqui em cima, fique contigo, e dá o teus presentes a outros. Todavia lerei ao rei as escrituras e lhe farei saber a interpretação. A minha oração, ela não é vendida. Aquilo que Deus me dá, o dom de Deus na minha vida, é para o bem da obra do Senhor, e não para vender, e não para ganhar dinheiro. Eu não quero dádiva, eu não quero ouro, eu não quero ser maior, eu não quero ser menor, mas todavia, eu, como homem de Deus que sou, eu vou interpretar o que está escrito aqui, porque isso aqui é a minha tarefa. Aleluia. Aí ele vai dizer: os teus dias foram contados, pesado tu foste na balança, e foi achado em falta, e por causa disso o teu reino acabou. E o rei morreu. Aí vai embora Belsazar. Agora entra ali, irmãos, a prova de número D que eu coloquei. Daniel na cova dos leões. Não é mais o Belsazar, agora já é o rei Dário. Daniel aí já não tem mais 20 anos. A Bíblia diz que ele já tem por volta de 80 anos de idade. Eu falei quantos anos? 80 anos de idade. Agora o Daniel já está crente. E tem até um irmão que fala aqui direto: irmão, ora do seu jeito. E eu vou dizer para ele: ora do jeito, do seu jeito, não. Aqui na Assembleia de Deus, quando a oração é de joelho, o crente é de joelho. É porque eu demoro para dizer as coisas, viu, Márcio? Mas toda vez que o irmão fala aqui: irmão, ora do seu jeito, eu dou vontade de dizer: seu jeito não. É na Assembleia de Deus, não é na Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus, a oração é de quem, irmão? É em pé ou de joelho? Então nós vamos orar de joelho. Se for orar em pé, então vamos orar em pé. Se for orar sentado, vamos orar sentado. Mas Deus, irmãos, exige postura do crente na sua presença. Ah, pastor, mas eu estou velho. Velho também, ó. Ore em nome de Jesus. Se não levantar, o Senhor está arrebatando. Mas você vai com Ele. É melhor ir com Ele, com dores no joelho, do que ficar com Ele aqui, ou sem Ele aqui. Não é? Então Daniel, observa que na prova foi colocado, irmãos se levantaram contra o Daniel, não é? Aí o levante foi feio. O levante foi feio. A Bíblia não escrevia ali, mas você vai ver no capítulo 6 de Daniel, que o rei constitui Daniel como o primeiro príncipe de Babilônia. O que é que eu estou dizendo que Daniel é? Não ouvi. O que é que Daniel é? Com 80 anos de idade. Daniel é? Príncipe, primeiro-ministro, irmão. Eu falei o quê? Só tinha 3. Daniel era o primeiro. Aí os seus coleguinhas disseram: como é que nós vamos arrastar esse velho? O homem é bom, o homem é honesto. Em tudo que procuraram, olha como é que é o Daniel. Em tudo, está na Bíblia. Em tudo que procuraram, falta do Daniel, não acharam, irmã Jessi. O homem perfeito. Aí alguém teve uma ideia e disse: já sei. Onde nós pega ele? Aonde? No Deus que ele serve. Ele tem o hábito de orar 3 vezes por dia. A oração de Daniel, ela não era oculta. Quem estava fora sabia que ele era um homem de oração. E que se nós atacar a religião dele, a fé dele, aí ele se entrega. Não deram outro. Fizeram um decreto. O rei assinou, o Dário assinou, que no período de 30 dias ninguém podia adorar, fazer oração, nem a petição a nenhum outro Deus. Era só para engrandecer o rei. E ele disse: muito bem,
máximo. E se alguém fosse pego desobedecendo essa lei, como punição seria jogado numa cova de leões famintos. A lei chegou para Daniel leu a lei. 30 dias não posso orar, meu Deus. E não é pouco, né? 30 dias. 30 dias é pouco. Olha para mim, 30 dias é pouco, né? Só 30 dias. Eu fico aqui sem orar 30 dias. E depois de 30 dias eu volto a orar. Daniel podia. Não, fala sério, irmão. Você ficava ou não ficaria? Não, tem uma lei aqui que me joga na cova de um leão se eu desobedecer ao homem da terra. Então só 30 dias. Por que 30 dias? Senhor, segura aí. Daqui 30 dias eu estou voltando a fazer minhas orações. Daniel disse: não, 30 dias é muito tempo. Eu oro, falo com Deus 3 vezes por dia. Como é que eu vou ficar um dia sem falar com o meu Deus? Como é que eu vou ficar? Não. Daniel não ignora a lei. E Daniel não ignora a lei se escondendo não deles. Porque tem crente que na igreja é um santinho, mas lá no mundo fica se escondendo. Tu é crente? Não, ele não é. Tu é crente mesmo? Tinha uma irmã aí numa festa de debutantes, de formandos em medicina. A irmã estava lá toda bem vestida, empolgada. Chegou o crente do lado dela e disse: bebe aí, a cervejinha é sem álcool, deixa de besteira, mulher. Eu me converti para ir morar no céu. Que história é essa de cervejinha sem álcool? Então bora, mulher, esquentar um esqueleto aqui. Não, isso aí faz parte da minha velha natureza. Eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Se levantou e disse: eu já estou doente de dor de cabeça. Ela disse que estava mentindo, que até pecou. Eu estava doente, eu preciso ir para minha casa agora. E foi-se embora. E assim dá certo. Porque o que tem de crente, irmão, que está vendido pelas babatanas que o mundo está dando. O povo está misturado. Já vem crente aqui com canequinho na mão. Já vem crente no forrozinho. Mas está bom para ajudar. Mas no inferno também vai ter dança. Te preparas. Daniel, mas 30 dias. Mas só 30 dias. Daniel disse: não, eu não me escondo não. E eu escrevi 3 coisas aqui para nós terminar. 3 coisas. Está aqui. Recente vai me ajudar. Primeiro, no versículo 10, observa, Daniel, ele, volta um pouquinho, Recente. Daniel, ele não aceitou. Aí, ele vai para sua casa. Como ele não aceitou, ele foi pego em fato. Aí no versículo 16, o que está dizendo aí no versículo 16? Toda a igreja, lê para mim lá o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te dará. O rei era amigo de Daniel. Fala para o irmão aí: o rei era amigo. O rei era amigo, mas mesmo sendo amigo, não revogou a lei. Não pôde, mas não conseguiu, porque o plenário todo da Câmara de Deputados do Senado Federal de Babilônia naquele tempo decretou e disse: Daniel na cova. Não se revolva. Aí ele está dizendo: aí Daniel, agora é contigo e o teu Deus. O Deus que tu serve continuamente, ele te livrará da cova dos leões faminto. Aí a palavra de Deus diz que Daniel foi jogado. Aí vem essas 3 coisas que eu quero terminar. Primeiro, no texto que nós lemos, eu pedi para você falar, repetir essas coisas, lembra lá? Quem me ouve, diga amém. Amém. Entrou em sua casa em cima do seu quarto. Daniel, mesmo sabendo o decreto, ele entra pela... Daniel morava, irmãos, em uma casinha em cima do morro. E o seu quarto dava de frente para Jerusalém. E tinha uma janelinha. A casa de Daniel era visível para todos. Então,
Daniel, a casinha dele tinha 2 andares. Ele entra aqui e sobe para o quarto que está em cima. E ele não faz questão. Ele vai lá para perto da janela onde ele orava. Tanto que o pessoal testifica que ele era uma oração. E ele começa a falar com Deus. De manhã, meio-dia e de tarde. Ele está falando com Deus. Então foi por isso que alguém viu. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui. Presta atenção. Observe entrar no quarto, andar em cima. Quando você tem uma vida de oração diante de Deus, quando você tem uma vida de oração diante de Deus, quando você está se ajoelhando, descendo ao chão para falar com Deus, Deus está te elevando no elevador do céu e te colocando no andar de cima. E quando você está no andar de cima, você passa a olhar para os outros e enxergar eles de cima para baixo. E quando tu enxerga alguém de cima para baixo, quem está embaixo é inferior a você que está em cima. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando tu desce ao chão para olhar, o elevador de Deus te chama para cima. E os teus problemas tu começa a enxergar pequenos diante de Deus. Quem vive uma vida de oração está sentado na palma da mão de Deus. E o próprio Deus está dizendo: pede e eu te dou. Fala e eu faço. Combina comigo, porque eu assino embaixo. Quem tem vida de oração, irmão, tem a chave do decreto de Deus para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Olha o que Mateus escreve ali no versículo 21, 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, receberás. Tudo que tu pedires em oração, em comunhão com Deus, crendo, tu receberás. Segundo, para terminar, porque já deu hora. Quando Daniel sobe no seu quarto, tinha uma janela aberta para Jerusalém. Olha comigo, repete comigo: janela aberta para Jerusalém. Sabe de que essa janela está falando? De direção. Ela observa que a janela estava aberta na direção de Jerusalém. A Bíblia diz que o nosso Cristo Messias, ele saiu de... A Bíblia diz que o nosso Redentor, no triunfo dos judeus da terra, no período da grande tribulação, ele descerá e plantará os seus pés no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Jerusalém será colhida e será a capital dos céus, numa nova Jerusalém. Observe uma coisa: Jerusalém aqui é a direção da janela. Isso indica que estava apontando que a nossa oração, ela precisa ter direção. Olha para o teu irmão e diz: irmão, a tua oração tem direção? Tu estás orando para quem? Tu estás buscando a quem? Olha, a tua janela precisa estar aberta em direção à Nova Jerusalém. Por quê? Porque na Nova Jerusalém está o trono daquele que é todo poderoso. Isaías diz: e vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, serafins acima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobre os pés, com 2 cobre o rosto, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A nossa oração precisa ter direção. Direção, diga comigo: direção. Eu estou firmado naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Oh, direção na nossa oração. Direção, direção. Tem muita gente que olha: Ave Maria, faz o seguinte, Ave Maria, intercede a Deus aí por mim. São Benedito, intercede a Deus aí por mim. Papa Francisco, intercede a Deus. Para que essa intercessão, irmão? Se Deus me deu direito ao trono da glória, se eu posso falar na minha oração diretamente com Ele, eu vou ficar terceirizando a minha oração coisa nenhuma.
eu estou aqui em oração, teus olhos estão me contemplando. Tu disse que se eu pedir teu nome, me crendo eu receberei. Por isso eu estou aqui te pedindo. Eu estou querendo. Eu estou tentando correr aqui para terminar. Então, irmãos, oração tem que ter direcionamento. Mas aí também, irmãos, a janela aberta te dá o quê? Uma visão daquilo que tu é diante de Deus. Não é Deus. Se tu deixar a janela aberta no teu quarto, você passa lá e não vê. Às vezes tu está janela fechada e eu, nossa, mas o Davidson está orando. E às vezes tu está dormindo. Não é? Janela aberta te dá um transparecer, ou seja, visibilidade daquilo que tu é diante de Deus. E ver janela aberta aqui é uma metáfora, irmãos. Ah, pastor, mas eu oro e eu não recebo. Como é que está o teu transparecer diante de Deus e do mundo? A tua oração, ela tem direção? E se a tua direção, mesmo que a tua oração seja direcionada, tu estás alinhado com o dom da oração, com aquilo que tu queres? Vamos terminar. Eu falei que eu ia ser bem rápido hoje. Olha, eu vou ler não. Salmo 121, toda a igreja lê para mim. 1, 2, 3. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? E ora. O outro salmo ali, 120 quanto ali? 25, vamos lá, toda a igreja. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Terceiro, orava 3 vezes ao dia. Irmãos, tenham o hábito de orar. Tenham o hábito de orar. Eu escrevi bem aqui um negócio. Orar, irmão, é invadir o terreno do impossível. Orar é invadir o terreno da impossibilidade. Eu admiro muito o crente que ele é dotado de ver o possível na impossibilidade. Isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus. Agora você não tem que falar por falar da impossibilidade, Adaísa. Você tem que falar, ter a convicção e ter a vida e o propósito daquilo que tu é convicto. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se vê. Se eu for contra isso, o povo está sendo eu. A oração, irmãos, é romper as barreiras do sobrenatural. O homem que ora, ele rompe as barreiras do sobrenatural. Ele adquire poder. Olha aí. Terceiro, a oração, irmãos, é possuir poder ilimitado. A pessoa, se Daniel não orasse, ele tinha ficado na primeira prova. O Arióquizão lá. E aí? Nós estávamos falando a história dele aqui. Nós tínhamos parado lá quando o Ariel cortou o pescoço. E foi-se o Daniel. Lá. Então observe. Termina aqui. Orar 3 vezes por dia. Vê o que Mateus falou, 7, 7, 8. Toda a igreja. Pedi, buscar e encontrareis. Bater e se cruzar. Porque aquele que recebe, aquilo que busca e ao que bate se abre. Oração. Pede, irmão. Deus está dizendo: pedi, dá se cruzar. Batei, abrir-se e abre. Olha em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Lê para mim. Dois discípulos, o que eles iam fazer na igreja? Não. 2 discípulos, o que eles iam fazer na igreja? Não, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. 2 discípulos, o que eles estavam fazendo na igreja? A hora da oração. Eles foram
coxo, um aleijado, Senhor, na porta da igreja. Dá uma moeda para mim, me dá uma esmola. Pedro bota a mão no bolso, e aí, irmão, o que tem? Pedro não tem nada, pescador, irmão, liso mesmo. O próprio, eu estou falando isso que o Pedro falou. Pedro disse: rapaz, já olha para mim. Nós não temos prata, nós não temos ouro. Nós não temos prata, nós não temos ouro. Nós não temos dinheiro, Pedro. Nós não temos dinheiro, paralítico. Viu? Aleijado? Nós não temos dinheiro, mas nós temos uma vida de oração. E quem tem uma vida de oração não tem mais que dinheiro. Aleluia. Aí ele disse: olha, a vida de oração que nós temos, ela nos proporciona a te dizer uma coisa: levanta-te e anda. O que nós temos, nós te damos. É o Deus que está sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas o texto diz que o paralítico não levantou, não. Aí Pedro diz: ei, rapaz, eu estou te falando, fica de pé, rapaz. Levanta. E o texto diz: e firmou-se sobre os seus tornozelos. E quando ele sentiu que os tornozelos estavam firmes, entrou com Pedro e João para a oração. A oração não terminou. Ele foi orar, continuou orando. Disse: Deus, já estou te agradecendo pelo milagre que acabou de cair aqui fora. E o paralítico junto: Deus, e eu te agradeço pelo milagre que eu recebi. E o nome do Senhor foi glorificado. Tem que ter oração. Aqui tira 10 minutos de oração. E eu até disse agora para o narrador da oração: para de narrar a oração em microfone, fica em silêncio. Irmão, mas é um silêncio mesmo. Se um mosquito passar dentro da igreja, a gente escuta. De vez em quando o Márcio fica: embora, irmão, exalta o Senhor, irmão, adora, irmão, fala com ele. É assim, não é? E nem assim ele motiva. Crentes estão orando aí em silêncio. Para quê? Para quê? Como faz falta a oração? Olha ali, versículo, o próximo versículo. Vê lá para mim o 59:60, toda a igreja, vai lá. E apedrejaram a Estevão e em invocação diziam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E quando se viram, clamou clamando nós: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pronto. Alguém está sendo apedrejado e ele está orando e dizendo: Senhor, não deixa eu ler porque eu esqueci o que ele disse, né? A invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, aí ele pede para Deus perdoar os seus algozes. Está vendo a vida de quem ora? Quem ora perdoa. Ei, quem tem uma vida de oração perdoa. Quem tem uma vida de oração é liberto. Quem tem uma vida de oração tem um coração limpo. Quem tem uma vida de oração tem amor ao próximo. Quem tem intimidade com Deus em oração, ele é um exemplo aqui na terra. Estevão está morrendo apedrejado e diz: Senhor, perdoa esse bando de gente ruim que acabou de me fazer um benefício, me mandar para a tua glória. Que ele vai dizer antes: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado sobre o seu trono. Aleluia. Aleluia. Vamos terminar, irmão? Deu 9 horas já, falta 5 minutos. Vamos lá, vamos terminar. Prometo que o próximo eu trago menor. Versículo 16, o que diz lá? Versículo 16. Aconteceu que nos saiu ao encontro uma jovem de divinação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Pronto. Aí agora é Paulo e Silas. Estava indo para onde? Oração. Aí quando vão orar, vem um endemoniado atrás deles. Ei. E Paulo, homem de oração, disse: demônio, sai dela. Aí o demônio saiu. Era o espírito de adivinhação que tinha numa moça. Quando ele disse: sai, saiu. Aí o povo da cidade zangou com ele.
Porque a moça era o pão de Deus do estado do Goiás. Dava lucro. Todo mundo se consultava com ela. E o pessoal perdeu a finança. Cadê da porta? Cadê a mulher que adivinhava? Tem gente que gosta de adivinha aí, né, irmão? Adivinha. Adivinha o que eu tenho, adivinha o que eu fiz. Espírito de adivinhação. Deixa eu adivinhar. Espírito de adivinhação. Aí observa, por causa desse espírito, desse demônio que foi expulso, veja o que aconteceu no versículo 25. Veja aí, pegaram Paulo, pegaram Silas, jogaram numa prisão, bateram nele em praça pública, rasgaram as vestes, botaram no cárcere, pés e mãos amarrados em tronco. Mas aí eu fico pensando como é que é o homem de oração. Versículo 25, qual é o que é o homem de oração? Veja lá, toda a igreja, 1, 2, 3. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Fazia o quê? Oravam. E o que mais? Cantavam hinos a Deus e outros feitos executados. Os caras estão todos cortados, todos mutilados, apanhados, presos, amarrados em tronco. E eles ainda estão orando e cantando. Orando e cantando. E os outros presos ouvindo e não entendendo. Mas como pode? Esses caras desse jeito ainda estão orando e cantando. Em todo tempo orando e cantando. Mas aí a Bíblia diz que depois disso aí, eles estão orando. Aí o uso lá. A presença de Deus desce lá, através de um vento. Sacode essa prisão. Quem estava de cabeça para cima, fica de cabeça para baixo. Os cadeados que estavam nas portas, as cadeias foram quebradas. O vento apagou todas as luzes. E a glória de Deus se manifestou lá. E ainda naquele dia, vidas foram salvas para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. E para terminar a oração, eles oravam, Daniel orava e dava graça. Eu leio o texto só para terminar, irmão. Terminou ali. Toda a igreja, 1, 2, 3. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Além de você orar, você tem que dar graça. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Desculpa, eu passei